Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e nessa aula vamos dar continuidade ao tópico de interpolação polinomial. Vimos na última videoaula os fundamentos da interpolação polinomial, que é uma técnica de aproximação de funções que tem por base aproximar uma função f por um polinômio de grau n, em que esse polinômio Pn de x ele é combinação linear de funções de base φ, que são polinômios de grau no máximo n e são funções linearmente independentes. E cada método de interpolação polinomial tem uma determinada característica para essas funções de base. E para determinar esse polinômio interpolador sobre n mais 1 pontos distintos, precisamos calcular os coeficientes CJs. Isso é feito resolvendo o sistema linear 1, em que a matriz dos coeficientes é determinada utilizando as funções de base φ e os pontos, os nós de interpolação xis. E dependendo da escolha dessas funções de base φ, a matriz dos coeficientes desse sistema linear 1 vai ter determinadas características. Por exemplo, a técnica do polinômio nominal, as funções de base dela são definidas como sendo φj de x igual a x elevado a j. Nesse caso, a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz cheia, com várias posições diferentes de zero. Nesse caso, sempre que quisermos determinar os coeficientes CJ utilizando essas funções de base, vamos precisar resolver um sistema linear n mais 1 por n mais 1. Bem, a determinação do polinômio interpolador através da solução de sistemas lineares, nesse caso, é muito trabalhosa, porque vai ser necessário resolver um sistema linear de tamanho n por n. Além disso, na solução desse sistema linear, pode ocorrer alguns erros de arredondamento nos cálculos, fazendo com que a solução obtida seja irreal, como vimos no tópico de resolução numérica de sistemas lineares. Então, por isso, a ideia agora é procurar outros métodos para a obtenção desse polinômio sem a necessidade de resolver um sistema linear. Na aula de hoje, vamos estudar então a técnica do polinômio interpolador de Lagrange, que adota como suas funções de base φ como sendo os polinômios Lj de x, são os polinômios de Lagrange, que são iguais ao produtório de i igual a zero com i diferente de j até n, de x menos xi dividido por xj menos xi. Nesse caso, esses polinômios possuem algumas propriedades que fazem com que a matriz dos coeficientes do sistema linear 1 seja a matriz identidade. Com isso, não é necessário resolver nenhum sistema linear. E os coeficientes que queremos determinar, os CJs, são os próprios YJs, ou os Fs de XJs. A forma de Lagrange para o polinômio que interpola a função f de x sobre n mais 1 pontos distintos, x0, x1 até xn, é dada por essa expressão. Pn de x vai ser igual ao polinômio de Lagrange L0 de x vezes f de x0, mais o polinômio L1 de x vezes f de x1, mais o polinômio L2 de x vezes f de x2, e assim por diante até Ln de x vezes f de xn. Observem que na forma geral do polinômio interpolador Pn de x, seria C0 vezes φ0
de x mais C1 φ1 de x até Cn φn de x, como as funções de base φj de x são iguais aos polinômios de Lagrange Lj de x, então os coeficientes, os CJs, nesse caso do f de x0 é o C0, o C1 é o f de x1, o C2 é o f de x2 e o Cn é o f de xn. Então você já tem conhecimento de todos os coeficientes. Nesse caso, o polinômio LK de x de Lagrange é igual ao produtório de i igual a zero com i diferente de k até n de x menos xi dividido pelo produtório de i igual a zero com i diferente de k até n de xk menos xi. Esse símbolo, esse π grande aqui, que a gente chama de produtório, é muito semelhante ao operador, ao símbolo do somatório. Só que, em vez de somar, por exemplo, de igual a 1 até 3, de aí, o somatório vai ser A1 mais A2 mais A3. E no produtório, inicializando de 1 até 3, de aí vai ser igual, em vez de somar, a gente vai multiplicar. Vai ser A1 vezes A2 vezes A3. E essas funções LK, esses polinômios de Lagrange, o K varia de 0 até n. Eles funcionam como se fossem pesos no momento de fazer a avaliação do polinômio Pn de x para um determinado valor de x. Expandindo o polinômio LK de x, aqueles produtórios, temos que ele é igual a x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn. Tudo isso dividido por xk menos x0, xk menos x1 até xk menos xn. Podemos observar que LK para um determinado nó de interpolação xi, ele vai ser igual a zero se o i for diferente de k e igual a 1 se o i for igual a k. Nesse caso, temos garantia que essa forma de Lagrange do polinômio interpolador vai sempre nos fornecer, nos garantir que essa condição de que Pn de xi seja igual a f de xi em cada um dos nós de interpolação. Além disso, esse LK avaliado no nó xi nada mais é do que as entradas A e K da matriz dos coeficientes do sistema linear 1. Então, nesse caso, os elementos da diagonal principal, que é quando i é igual a k, vai ser 1, e os elementos fora da diagonal principal vão valer 0. Por isso, naquela análise inicial que eu havia falado, a matriz dos coeficientes associada ao polinômio interpolador de Lagrange para a obtenção dos coeficientes vai ser a matriz identidade. Nesse caso do polinômio interpolador de Lagrange, vamos ter que as funções de base, as φj's, vão ser iguais aos polinômios Lj de x e os coeficientes da interpolação, do ajuste, vão ser iguais os CJs vão ser iguais a f avaliado em xj, que é igual a yj, para todo i de 0 até n.
Vejamos um exemplo. Considere essa tabela abaixo e obtenha uma aproximação para o valor de f avaliado em 1,6, usando um polinômio de grau 2, utilizando interpolação polinomial. Nessa tabela, a primeira linha são os pontos xis e na segunda linha é a função f avaliada nesses pontos. Como queremos utilizar um polinômio de grau 2 para obter uma aproximação para f de 1,6, para calcular seus coeficientes, devemos então utilizar apenas 3 informações desse conjunto de dados da tabela. Mas quais desses pontos vamos adotar, vamos escolher para estimar os coeficientes dessa interpolação polinomial? A escolha desses pontos não é aleatória. Devemos considerar 3 pontos consecutivos, de tal forma que o valor de x para o qual queremos estimar o valor de f de x deve estar entre esses 3 pontos consecutivos. Nesse caso, como o nosso x aqui é 1,6, ele está entre 0,9 e 1,7. E além disso, a distância entre os extremos desses 3 pontos consecutivos deve ser a menor possível para minimizar o erro da estimativa. Com isso, devemos ver o comprimento, analisar o comprimento de 2 subintervalos, já que, consequentemente, temos que considerar esses 2 pontos e precisamos de 3 pontos, devemos analisar o comprimento do intervalo utilizando esses 3 pontos aqui, de 0,9 a 2,5, ou o conjunto de pontos de 0,5 a 1,7, qual que fornece o menor comprimento do intervalo. Vamos analisar então o primeiro intervalo, que considera 0,5 até 1,7. O comprimento desse intervalo é de 1,2. E analisando agora o segundo conjunto de pontos, que vai de 0,9 a 2,5, o comprimento desse intervalo é 2,5 menos 0,9, que dá 1,6. Logo, o conjunto de pontos que fornece o menor comprimento para o intervalo é esse primeiro conjunto, que tem um comprimento do intervalo de 1,2. Então, para nossa estimativa, para o nosso polinômio interpolador de grau 2, vamos considerar esses 3 pontos consecutivos. Então, aqui na primeira linha dessa tabela, temos os 3 pontos, o xis, e a segunda linha, o valor da f avaliado nesses pontos. Assim, utilizando a fórmula de Lagrange do polinômio interpolador, temos que nosso P2 de x vai ser igual a f de x0 vezes L0 de x mais f de x1 vezes L1 de x mais f de x2 vezes L2 de x. Como queremos uma estimativa para f de 1,6, ela vai ser aproximadamente P2 de 1,6. Então, para calcular essa estimativa, precisamos calcular o valor de cada um desses polinômios LJ avaliados em x igual a 1,6. Temos que L0 de x é igual a x menos x1 vezes x menos x2 dividido por x0 menos x1, x0 menos x2. Avaliando esse polinômio L0 em 1,6, vamos obter então o seguinte valor
para L0 de 1.6, que é menos 0.1458,3. L1 de x é igual a x menos x0, x menos x2, dividido por x1 menos x0, x1 menos x2. Avaliando esse polinômio em x igual a 1.6, vamos ter então que L1 de 1.6 é igual a 0.34375. E por fim, L2 de x é igual a x menos x0 vezes x menos x1 dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Avaliando esse polinômio em x igual a 1.6, temos que ele é igual a 0.80208. Avaliando então o polinômio P2 em 1.6, vamos ter que o valor dele é aproximadamente 0.26219. Portanto, então, nossa aproximação para f de 1.6 é igual a 0.26219. Observem que, nesse processo de obter o polinômio interpolador via fórmula de Lagrange, não foi necessário resolver nenhum sistema linear. Com isso, essa estimativa é um pouco mais precisa do que a técnica vista na aula passada, porque nós não carregamos os erros dos cálculos da solução do sistema linear. Por fim, eu havia dito que as funções, os polinômios LKs, eles funcionam como se fossem pesos no momento da avaliação do polinômio Pn de x para um determinado x. Lembrando que, nesse exemplo, utilizamos 3 pontos, x0, x1 e x2, respectivamente 0.5, 0.9 e 1.7. O nosso x, que queríamos avaliar a função f nele, obter uma aproximação, foi de 1.6, que está entre 0.9 e 1.7. Observem que 1.6 está mais próximo de 1.7 do que de 0.9. Observem o valor, então, do L2 de 1.6, avaliado em 1.6. Foi de 0.8028. Comparando com os outros valores, o L0 e o L1 de 1.6, o L2 de 1.6 foi o maior valor, porque 1.6 está mais próximo de 1.7 do que dos outros dois pontos. E como 1.6 está mais próximo de 0.9 do que de 0.5, o valor de L1 de 1.6 foi maior do que o valor de L0 de 1.6. Vejamos um novo exemplo. Utilizando esses dados tabelados, obtenha uma estimativa para f de 0.25 usando um polinômio de interpolação de grau 2. Observe que, como queremos avaliar f em 0.25 utilizando um polinômio interpolador de grau 2, devemos escolher então 3 pontos consecutivos na vizinhança de 0.25. Porque, para calcular os coeficientes desse polinômio, precisamos de 3 informações. 0.25 está aqui entre 0.2 e 0.3. Assim, temos duas opções para escolher esse conjunto de pontos. A primeira delas seria esse conjunto de pontos que vai de 0.1 a 0.3. E a segunda opção seria esse conjunto que vai de 0.2 a 0.4. Em ambos os casos, o erro na aproximação será da mesma ordem de grandeza, porque em qualquer um desses conjuntos de pontos, o comprimento do intervalo deles é o mesmo, que é de 0.2. Então,
podemos escolher qualquer um deles para tentar estimar os coeficientes do polinômio interpolador. Sendo assim, vamos considerar então o segundo conjunto. Então vamos considerar a tabela xi 0.2, 0.3 e 0.4 e seus respectivos valores avaliados na função f. Que nesse caso é 0.3644, para 0.3 é 0.7379 e para 0.4 1.3280. Bem, tendo os pontos, vamos construir o polinômio interpolador de Lagrange. E para isso precisamos calcular o L0, o L1 e o L2 de x. O nosso L0 de x é igual a x menos x1 vezes x menos x2, tudo isso dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Então, para esses valores tabelados, vamos ter que esse polinômio vai ser x menos x1. Quem que é x1? É 0.3. E x menos x2, que é 0.4. Tudo isso dividido por x0. x0 nesse caso é 0.2, menos x1, que é 0.3, vezes x0, que é 0.2, menos x2, que é 0.4. Bem, podemos simplificar um pouco essas contas aí, rearranjando esses termos. Vamos ter que o L0 de x é igual a x quadrado menos 0.7 vezes x mais 0.12, tudo isso dividido por 0.02. Calculando agora o polinômio L1 de x, ele vai ser igual a x menos x0 vezes x menos x2. Tudo isso dividido por x1 menos x0 vezes x1 menos x2, que é igual a x menos x0, x0 nosso é de 0.2, vezes x menos x2, que é 0.4. Tudo isso dividido por x1, que é 0.3, menos x0, que é 0.2, vezes x1, que é 0.3, menos x2, que é 0.4. Desenvolvendo essas contas aí, rearranjando alguns termos, vamos ter a seguinte expressão para L1 de x. Vai ser x ao quadrado menos 0.6x mais 0.08. Tudo isso dividido por menos 0.01. E por fim, o nosso L2 de x é igual a x menos x0 vezes x menos x1, dividido por x2 menos x0 vezes
x2 menos x1. Pelos valores tabelados, isso aqui vai ser x menos x0, que é 0,2, vezes x menos x1, que é 0,3, dividido por x2, que é 0,4, menos x0, que é 0,2, vezes x2, que é 0,4, menos x1, que é 0,3. Rearranjando esses termos, vamos ter que o L2 de x vai ser igual a x² menos 0,5x mais 0,06. Tudo isso dividido por 0,02. Portanto, nosso polinômio interpolador de grau 2, utilizando aqueles pontos tabelados, aquelas três informações, é dado por P2 de x, que vai ser igual a f de x0, vezes L0 de x, mais f de x1 vezes L1 de x, mais f de x2 vezes L2 de x. Isso é igual a quanto? F de x0 na verdade já podemos substituir valor. Olhando na tabela, o f de x0 é 0,3644 vezes o L0. Quem que é o nosso L0 que a gente calculou? Vai ser x² menos 0,7x mais 0,12. Tudo isso dividido por 0,02. Mais o f de x1, quanto que vale f de x1 na tabela? É 0,7379. Esse valor vezes o L1 de x. Quem que é L1 de x? É x² menos 0,6x mais 0,08 dividido por menos 0,01. Mais o F2, o f de x2, quanto que vale f de x2? Olhando na tabela, ele é 1,328 vezes o L2 de x, que é x² menos 0,5x mais 0,06. Tudo isso dividido por 0,02. Então, temos nosso polinômio interpolador via fórmula de Lagrange para ajustar aqueles pontos tabelados. Podemos rearranjar, isolar os termos comuns aí, agrupar eles. Então, esse polinômio vai ser 10,83x² menos 1,68x mais 0,2672. Uma observação. Vimos na aula passada, nos fundamentos da interpolação polinomial, que independente da técnica utilizada para obter o polinômio interpolador sobre o mesmo conjunto de dados, o polinômio interpolador ele é único. Pelo método de Lagrange, isso pode ser demonstrado
analisando aquele sistema linear 1, utilizando as funções de base desse método, que seriam esses polinômios LKs. Aquela matriz dos coeficientes do sistema linear 1 vai ser a matriz de identidade, como havíamos comentado no início da aula. Com isso, o determinante dela é diferente de zero e aquele sistema linear 1 possui uma única solução. Com isso, provamos também, através dessa estratégia, que via a fórmula de Lagrange para obtenção do polinômio interpolador, ele também é único. E se vocês resolverem esse problema utilizando esses dados pelo método visto na aula passada, via resolução de sistemas lineares, isolando, reescrevendo o polinômio na forma geral, que nem está aqui, vocês vão observar que esses coeficientes vão ser os mesmos, porque o polinômio interpolador é o mesmo. Pode ocorrer uma pequena diferença aí nas últimas casas decimais, dependendo da precisão que vocês estão utilizando do cálculo, porque vocês podem carregar o erro da solução numérica do sistema linear do primeiro método. Mas, se não considerar nenhum erro e alta precisão nos cálculos, os coeficientes dos polinômios, rearranjando esses termos, reescrevendo na forma geral, tem que ser o mesmo. Assim, uma aproximação para f de 0,25 pode ser estimada por P2, que acabamos de calcular, para x igual a 0,25, que é igual a 0,5241. Então, essa é a estimativa para f de 0,25, via polinômio interpolador de grau 2. Em todo esse processo na estimativa do valor de f de 0,25, foi considerado 4 casas decimais na calculadora, nos arredondamentos dos cálculos. Os dados tabelados para esse problema foi obtido a partir da f de x, a expressão analítica dela é x vezes exponencial de 3x. Com isso, a solução analítica desse problema, f de 0,25, é igual a 0,52925. Calculando o erro, que seria a solução analítica menos a solução aproximada, que foi estimada pelo polinômio de grau 2, pelo P2, de 0,25. Vamos obter um erro aqui de aproximadamente 0,0051. Então, comparando esses dois resultados da nossa aproximação com o valor exato, vemos que a nossa aproximação possui 2 dígitos significativos de precisão. Ou seja, as duas casas decimais, os 2 dígitos depois do ponto, são os mesmos da solução exata. E esse aqui é o erro que a gente cometeu nessa aproximação. Fica então como exercício esses seguintes problemas. Considere essa função f de x no intervalo de 0 a 1. Obter uma aproximação para f de 0,85 utilizando o polinômio de grau 3 via forma de Lagrange. Utilize a distribuição de pontos de Chebyshev que vimos na última aula para montar a tabela de valores e trabalhe com 4 casas decimais da calculadora. E o segundo problema, eu quero que vocês mostrem que se aproximarmos a função do integrando f de x por um polinômio de grau 2, utilizando 3 pontos
igualmente espaçados, o valor da integral de f de x no intervalo AB vai ser aproximadamente a integral de x0 a x2 de p2 de x dx, que vai ser igual a h sobre 3, onde h é o espaçamento entre os pontos, vezes f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Para resolver esse exercício, vocês podem obter o polinômio interpolador utilizando a fórmula de Lagrange e depois integrar ele. Na próxima videoaula, vamos estudar então a fórmula de Newton para obter o polinômio interpolador. E ficamos por aqui. Um abraço a todos e tchau!